Então, começaremos agora a atividade de hoje, que está na página do livro 166, página 166, que fala sobre ainda cálculo de raiz quadrada aproximada. E então a gente vai ver nessa aula como a gente trabalhar com o método desenvolvido por Herão para tornar mais fácil esse cálculo. A fórmula de Herão é uma fórmula bem mais complexa e mais precisa do que essa aqui simplificada, mas essa dá uma noção de como a gente pode ter uma base para esse cálculo da raiz quadrada aproximada, que na maioria das vezes é por excesso, passa um pouco do valor, mas dá para a gente ter uma ideia de qual seria esse valor da raiz aproximada de uma forma simples. Então, a primeira coisa que a gente vai entender isso aqui, ó. Então, n sendo um número igual a x vezes y, a raiz quadrada desse número n é aproximadamente a soma de x mais y dividido por 2. Então, como é que funciona isso na prática com a raiz de 10? Então, para calcular a raiz de 10, eu penso em dois números que multiplicados vai dar 10. Então, aqui é 2 vezes 5 é 10. Então, eu pego esses fatores aqui, 2, somo com 5 e divido por 2. 2 mais 5 é 7, 7 dividido por 2, 3,5. Então, 3,5 será a raiz aproximada de 10. Então, se eu fizer 3,5 vezes 3,5, é um pouco mais do que o valor 10, mas isso aqui dá uma aproximação sobre a raiz quadrada. Então, raiz de 10 é aproximadamente 3,5. A mesma coisa com 5. Dois números que multiplicados dá 15. 15, 3 vezes 5, igual a 15. Então, eu vou pegar os dois fatores, 3 e 5, e somo e divido por 2. 3 mais 5 é 8, 8 dividido por 2, 4. Então, 4 vezes 4 dá 16, ó, passa um pouquinho de 15, mas é um valor de uma raiz aproximada para a raiz de 15. 35, 7 vezes 5 é 35. Então, eu pego esses fatores aqui, 7, somo com 5, divido por 2. 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. Ó. 6 vezes 6 é 36. Dá um valor próximo a 35, tá? Então, essa raiz aproximada, todos esses aqui são com aproximações, dá próximo à raiz quadrada de 35. Raiz de 20. Aproximadamente, por exemplo, 24 vezes 5 igual a 20. Então, 4 mais 5 dividido por 2. 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 é 4,5. Então, 4,5 vezes 4,5 é aproximadamente 20. Então, sempre lembrando, esse valor aqui é aproximação por excesso, tá certo? A fórmula de Herão é mais precisa, isso aqui só dá uma ideia do que nós precisamos entender sobre esse método de Herão.